Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra, a alegria de receber como convidada a coordenadora do Espaço de Sala de Cultura Leila Diniz, senhora Renata Palmier. A Sala Leila Diniz está completando hoje 3 anos e promovendo uma série de importantes eventos aqui em nosso município e um trabalho realmente maravilhoso. A imprensa oficial é presidida pelo jornalista Haroldo Zager, uma figura, uma personagem importantíssima aqui na cidade, né? Que tem promovendo uma série de eventos, como já falei. Boa tarde, Renata Palmier. É uma alegria imensa tê-la aqui conosco no programa. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde, telespectadores. Para nós também, da Sala de Cultura Leila Diniz, é um prazer estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, desses 3 anos. Prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Obrigado. Renata, como foi criada a Sala de Cultura Leila Diniz? Como você foi convidada para estar à frente desse processo? Então, em 2007, no início da gestão do Dr. Haroldo, ele começou todo um processo de modernização da imprensa oficial com relação a tudo, maquinário, estrutura física. E dentre essas mudanças, uma ideia dele, que ele é um empreendedor nato, né? É verdade. Uma das ideias dele era criar um espaço cultural da imprensa oficial, um espaço que atendesse aos artistas da região, que atendesse a várias manifestações artísticas. E foi idealizada por ele a criação da Sala de Cultura Leila Diniz, que na época era uma sala de cultura, né? Sala de Cultura Leila Diniz, arte e cultura da região metropolitana. Então, o objetivo era atender toda a região metropolitana do estado, toda Itaboraí, Magé, Rio Bonito, toda aquela área, Niterói, Rio de Janeiro. E a gente procura, dentro de todas as dificuldades que a gente tem, atender realmente a esse público. Niterói ganhou muito, com certeza, com a Sala de Cultura. O atendimento tem sido maravilhoso. A repercussão notável no meio cultural, né? E o trabalho que vocês realizam são dignos de nossos aplausos. Tudo começou, a ideia mesmo foi do Haroldo, né? O Haroldo, como administrador que ensinou muito para a gente, trouxe muitas ideias de outras gestões dele para a imprensa oficial, e uma das ideias foi a Sala de Cultura, que ganhamos muito com isso. Tá. E o convite, na época, ele me fez um desafio, né? Ele me convidou para estar à frente da Sala de Cultura e falou: vou te lançar um desafio. Aí eu falei: Haroldo, pelo amor de Deus, o que é? Aí ele falou: não, vamos fazer isso, e vai dar certo, e eu confio em você, e vamos junto. A gente está junto nisso. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. E me fale, Renata, como é que foram esses 3 anos na Sala Leila Diniz? Foram difíceis, não foram fáceis, não. Foi o início, todo o início de todo o projeto, mesmo ele sendo estruturado, pensado, né, com toda essa gama de informações que a gente tem, de cultura, é muito difícil a gente trabalhar a cultura começando do zero. E praticamente a gente começou do zero. O espaço, que tipo de material ia ser usado, se ia ter vidro, se ia ter isopor, se ia ter que tipo de reflexo ia ter, enfim. Desde o início, desde a construção da Sala de Cultura, a gente está junto nisso, entendeu? E de lá para cá,
foi passo a passo, degrau a degrau. Vamos fazer um evento, vamos, teve público, não teve. Agora já tem, graças a Deus, a gente já tem o nosso público cativo, a gente já tem as pessoas que frequentam com regularidade a sala de cultura, a gente tem tido muitos alunos de universidades, enfim, foi degrau por degrau e vou te ser sincera, Mônaco, para mim foi um desafio muito grande que eu abracei. E agora eu estou vendo fruto desse trabalho nosso, meu e da minha equipe, do Haroldo também, que esteve sempre junto da gente em todos os momentos. Vocês foram vitoriosos, eu sou testemunha disso, porque muitos eventos que são realizados na Sala Leila Diniz, eu tenho presenciado, né, um grande número de pessoas, de jovens lá. Realmente é um trabalho maravilhoso que eu realmente aprecio muito. Agora, por que Leila Diniz? Você tem o apoio da família? Isso aí é interessante. Nós qual o nome que a gente vai colocar, que nome que vai ter e tal, a gente tinha uma relação com alguns nomes, eu dei algumas ideias, o Haroldo deu, nosso chefe de gabinete deu, várias pessoas numa reunião, sugerimos vários nomes e isso foi submetido ao governador. Sim. E Leila Diniz era um dos nomes que estava na relação e ela nascida em Niterói, apesar de não ter ficado muito tempo em Niterói, nascida em Niterói, teve sua raiz aqui, foi o nome escolhido por uma comissão que na época foi feita dentro do governo. E a gente tem tido muita sorte com isso, sabe? Foi uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher esbravadora, uma mulher livre, que sempre batalhou a liberdade, que sempre gostou muito de cultura, foi artista, fez muitos trabalhos na televisão, no cinema. E a gente tem dado muita sorte, porque, inclusive, tem gente que vai lá para ver se tem alguma coisa dela. Poxa, vocês têm alguma coisa aí da Leila Diniz? Eu já tive visitante lá que pergunta, vocês têm alguma coisa aí da Leila Diniz? E a gente tem fotos, a gente tem revistas, a gente tem um acervo bacana da Leila Diniz. Vocês têm destacado bastante o nome da Leila Diniz. E fale uma coisa, exposição de destaque, como é que você colocaria? Só voltando lá na Leila, Mônaco, um minutinho. A Janaína Diniz, filha dela, sim. Ela, quando foi escolhido o nome da Leila Diniz, a gente entrou em contato com a família, procuramos irmãos, parentes e chegamos a Janaína Diniz, filha da Janaína Diniz com o Rui Guerra, cineasta. E a Janaína esteve aqui na imprensa oficial, esteve na Sala de Cultura. Ela é visitante assídua da Sala de Cultura, ela vem sempre, ela gosta de participar. Ela quer saber o que está tendo, ela participa, ela manda e-mail, ela comenta no Facebook. Então, isso é muito importante, sabe? Esse retorno que a gente tem da filha da Leila Diniz, está sempre com a gente. Ela é uma pessoa super acessível, entendeu? E isso pra gente também é muito bacana. Eu cheguei a vê-la num dos eventos lá. Sim, ela tá sempre com a gente. É uma pessoa muito ligada culturalmente, também é cineasta, também produz filmes e está sempre com a gente muito presente. Muito bacana esse retorno que a gente tem da família. E a exposição de destaque, o que você poderia falar? Ai, Mônaco, é difícil. Eu acho que assim, cada exposição que a gente produz lá vira um filho, né? Eu vejo tantas exposições belíssimas lá que eu sei que é difícil. Graças a Deus a gente tem dado muita sorte, a gente tem trabalhado bastante. Eu não tenho uma exposição para essa foi melhor, essa foi mais agradável. Eu acho que todas, cada uma com sua peculiaridade, cada uma com seu público. Eu percebo que cada exposição tem um público diferente, não é sempre as mesmas pessoas que vão, entendeu? Você tem um artista aqui de Niterói famoso, vem um público de Niterói, você tem uma pessoa do interior, a gente já fez exposição com um rapaz de Paraty. Então, veio Paraty em peso ver a exposição dele, entendeu? Você falou em público. Qual foi o maior público? Você poderia Mônaco, lembrar, assim, alguns?
A sala de cultura, ela é 240 metros quadrados de área que a gente tem. A gente já teve público ali de 400 pessoas. Nossa, um grande público. Grande público. Ainda tem aquele jardim maravilhoso ali Belíssimo do lado jardim. de fora, né? Belíssimo. Um jardim inspirado em Burle Marx, Belíssimo. muito bonito também, que as crianças adoram, todas as crianças que participam lá do nosso giro cultural. Todos nós ficamos encantados com aquele jardim. É um jardim. Tem gente que entra. Eu não sei o que é mais bonito, se é o jardim ou se é a sala, porque é difícil. Os dois são belíssimos. Tem gente que entra ali na sala de cultura e fala assim: nossa, que lugar lindo, eu não sabia que tinha isso aqui em Niterói. E isso aí pra gente é um gol, né? As universidades participam? Participam e têm participado cada vez mais. Sim. Participam e têm participado cada vez mais. A gente tem um programa lá na sala de cultura que dá um certificado para o aluno quando ele vai assistir a exposição. Esse certificado ele leva na universidade e parece que cada universidade tem um sistema de horas a cumprir, de teatro, cinema, exposições, eventos que o aluno, porventura, venha participar. Então, a gente fornece esse certificado e isso, um vai chamando o outro, olha lá na Leila Diniz, dá, aqui dá, não dá e tal, tem uma exposição nova. E os nossos eventos, todos a gente fornece esse documento para o aluno, com o nome do aluno, com a matrícula. E isso cresceu muito o nosso público, Mônaco. É interessante. A gente vê hoje grupos de universitários que chegam lá depois do almoço e ficam até a sala fechar. Ficam lá, bate-papo, tomam um refrigerante, conversa, ficam no Facebook e ficam ali, fazem daquilo ali um ambiente agradável. A gente tem tido muita sorte com isso também. Realmente o ambiente ali é notável. Eu queria também saber que esse ano a Sala Leila Diniz, esse mês, né, está completando 3 anos, justamente no dia de hoje, 1º de agosto, né? Eu queria saber de você quais são as atrações, né, durante o mês. O que vai acontecer durante esse mês de julho na Sala de Cultura Leila Diniz? Nós tivemos a abertura da exposição Ídolos da Bola, Craques do Lápis, com curadoria do Zé Graúna, uma coletânea de desenhos, de caricaturas de jogadores de futebol, da atualidade e também dos nossos eternos campeões. Tivemos o lançamento dessa exposição, foi um dos eventos. Vamos ter no dia 19 de julho o Giro Cultural, que é o nosso evento de maior sucesso, sem dúvida. É um evento que a gente faz com muito amor, muito carinho e tem crescido cada vez mais. A gente coloca lá na Sala de Cultura, em média, 100 crianças, um teatro infantil. Esse mês vai ser a peça A Princesa e o Sapo, do grupo Infocus, Companhia de Teatro. Muito bom esse grupo. Um grupo maravilhoso, a gente está com eles já há algum tempinho, mas a gente procura sempre estar renovando para o público. E eles vão fazer essa apresentação da Princesa e o Sapo no dia 19. E depois da peça, a gente sempre dá um brinde, um livro, um agrado para o visitante e vai ter um bolo com festa, com bola, com palhaço. Vamos fazer uma festa bacana e com certeza o público que for vai gostar, vai ser muito agradável. Se Deus quiser, vai ser uma manhã muito prazerosa. Estarei lá para comemorar. Com certeza. Estamos aqui desde já convidando a todos para no dia 19 de julho, às 12 horas, a peça, e após a peça, esse evento que a gente vai fazer. E no dia 30 de julho, mais uma apresentação do programa Jovem Aprendiz Música na Escola, que também é uma atração nossa que todo mês tem, toda última quarta-feira do mês. Esse mês a gente vai ter um repertório diferenciado para a Sala de Cultura, uma coisa mais de música popular brasileira, as músicas mais voltadas para a nossa região. Isso graças a Grace Castro, que é a coordenadora do programa Jovem Aprendiz, que é nossa parceira, junto com o IMUB, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Cultura de Niterói, todos são nossos parceiros e a gente é muito feliz com isso. Essa exposição que está sendo realizada lá
futebolistas, né, esses grandes nomes da história do futebol. Ficará durante esse período da Copa do Mundo, até o final da Copa? Sim, essa exposição vai ficar até o dia 31 de julho. 31 de julho. São 32 caricaturas, 32 desenhos, mais um vasto trabalho do Enfio, que o Zé Graúna conseguiu juntar várias peças dele, estão todas lá, todas originais, um trabalho muito bacana do nosso querido Enfio, que trabalhava maravilhosamente bem também. São desenhos e ainda tem, Mônaco, aquele vídeo que a gente produz da exposição, um making-off do artista pintando, o desenho, como que o desenho começa e ele vai até o final do artista terminar a obra. É aberto ao público, então estão todos convidados a comparecer à Sala de Cultura Leila Diniz, que fica na rua Heitor Carreiro, número 81. Exatamente. Todos os eventos da Sala de Cultura, todos, sem exceção, são abertos ao público e não precisa agendar, não precisa marcar, é só chegar de segunda a sexta, de 10 às 17 horas. Perfeito, Renata. E como é que fazer para expor na Sala Leila Diniz? Como é que a pessoa deva... Então, a gente tem duas maneiras da pessoa entrar em contato com a gente. Uma é via e-mail, que é saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br e Cultura Leila Diniz pelo Facebook. Sim. A pessoa pode entrar em contato com a gente, pode mandar uma proposta ou pode ligar também, tem todos os nossos telefones, 21 2717 5299. Mandar uma proposta, a gente aceita qualquer tipo de manifestação artística. A gente já fez teatro, a gente já fez música, a gente já fez dança do ventre. É um espaço que atende a isso, entendeu, Mônaco? É um espaço que a gente tem um equipamento de som que atende a maioria dos artistas que chegam lá procurando. E para se apresentar? Então, é só entrar em contato com a gente, entra em contato com a gente, comigo ou com uma das pessoas da minha equipe, e a gente agenda um momento para uma reunião e agenda esse evento. Eu quero esclarecer, Mônaco, que eu acho importante, a gente não trabalha com cachê. Por quê? Porque a gente oferece tudo de graça ao artista e a gente não cobra entrada. Sim. Então, toda estrutura e infraestrutura a gente oferece de graça ao artista. Todo o material de divulgação Convite, que necessário for, tudo. Exatamente. Convite, cartaz, flyer, folder, até um catálogo, se for um material mais específico, a gente consegue fazer também. Então, como a gente é uma empresa gráfica, a gente tem essa facilidade e a gente consegue trabalhar isso muito bem dentro da empresa. Já é um grande incentivo. Exatamente. É legal a gente colocar isso, Mônaco, porque eu recebo, sim, muitas propostas, mas com cachê. Certo. E isso a gente não trabalha nesse momento dessa maneira. Mas além da divulgação, vocês oferecem uma série de coisas, isso é muito importante para o artista. Exatamente. É só chegar lá e a gente conversa e a gente sempre chega num ponto acordo em comum. Destaque alguma coisa, Renata, que ficou marcante, né? Em você, né? Nesses 3 anos de Sala de Cultura Leila Diniz. Você poderia, assim, que marcou mesmo na sua... Mônaco, muita coisa me marcou. Foram só 3 anos, mas muita coisa me marcou. Aprendi muito e teve um dia, num evento desse do Giro Cultural, que acabando o evento, a sala cheia de crianças, a gente com aquela dificuldade de divulgar, das pessoas irem, das pessoas comparecerem, a gente batalhando e trabalhando a beça para esse evento dar certo. E quando acabou a apresentação do teatro, uma criança de aproximadamente uns 5, 6 anos, humilde, chegou para a mãe na minha frente assim: tia, eu queria agradecer para minha mãe dela ter me trazido aqui, sabe? Tá vendo? E aquilo assim, foi muito... Me pegou de surpresa, me pegou de surpresa aquilo, sabe? Você produzir um evento, sabe? E batalhar para aquilo dar certo e dar certo dessa maneira de uma criança agradecer. É emocionante. Eu fiquei emocionada. Isso é uma coisa que eu conto para todo mundo marcante, que marca. marcou muito. Com certeza.
Essa pergunta aqui, eu acho que mais a Sala de Cultura Nacional está conhecida em Niterói? Ai, Mônaco, tá, eu acho que... Eu acho que todos já sabem da existência da Sala de Cultura da Diniz. Divulgação nunca é demais, né, Mônaco? A gente pede, a gente entra em contato com as pessoas pedindo divulgação, a gente faz um trabalho sério, a gente faz um trabalho com disciplina, com prazo, com tudo organizado para não dar errado, lógico, né? E a gente tem tido bastante retorno. A gente tem, em média, por dia de visita, a gente tem tido de 5 a 7 pessoas, 7, 8 pessoas por dia na sala de cultura. Isso dentro de uma estatística que a gente já fez uma pesquisa com relação a isso, é um número muito grande para o município. A gente só abre dia de semana, a gente não funciona final de semana, então... De que horas a que horas, dia de semana? De segunda a sexta, de 10 às 17 horas. 10 às 17, então, segunda a sexta. Isso a gente já fez estatística, já pesquisou, que é um número muito alto para a cultura, para exposição, para sala de cultura, e a gente fica muito feliz com isso. Você falou Eu queria também saber de você, Renata, um pouco da sua equipe de estagiárias. Você poderia nos relatar? Isso é um aprendizado também muito, muito bom que eu ganhei do Dr. Haroldo, né? Hoje em dia, a gente trabalha com 7 estagiários. Eu tenho 2 estagiárias fixas na sala de cultura e tenho 4 que trabalham comigo na produção efetiva do evento. São todas estagiárias da área de produção cultural, isso é importante também a gente colocar, porque é um trabalho de produção cultural, de mídia, são estagiárias de produção cultural, de mídia, efetivamente uma de jornalismo, de publicidade, mas o foco é produção cultural. E eu tenho tido, Mônaco, tanta grata surpresa com essas meninas que estão crescendo, que estão vindo para o mercado de trabalho, com competência, com discernimento, com um vocabulário fácil, meninas inteligentes, sabe? Um aprendizado muito grande para mim. É uma bela equipe. É uma bela equipe. É uma bela equipe. Eu acho que todo mundo que vai lá elogia as meninas. Eu faço questão que todas elas saibam um pouco de cada artista que está expondo na sala, saibam um pouco da vida, como que começou a pintar, como que começou a fotografar, como que começou a fazer o trabalho, porque é importante que elas interajam dentro do universo da sala de cultura, que elas participem desse processo todo, entendeu? Não adianta só ficar ali, eu vou receber o visitante, muito bem. Não, elas conversam, elas falam sobre a exposição que está em cartaz, oferecem o espaço para colégio, enfim, graças a Deus, eu tenho tido muita sorte com a minha equipe, Mônaco. Eu não quero citar nome, porque... Parabéns a toda a equipe. Cada uma com a sua peculiaridade, todas maravilhosas. Renata, o que está em cartaz hoje? Hoje nós temos Ídolos da Bola, Craques do Lápis, são 32 caricaturas de jogadores de futebol, da atualidade e os nossos antigos também, os nossos campeoníssimos também. E o Giro Cultural, dia 19, e o Programa Aprendiz, dia 30 de julho, na Sala de Cultura. Tá, essa é a programação do mês. São as próximas apresentações, né? Exatamente. Certo. Eu queria também saber de você, porque no dia 19 vai haver uma festa, né? Vai. O que vocês estão preparando para este dia 19? Então, dia 19 vai ter bolo, vela, parabéns, banda de música, bola. Vai ser uma festa voltada para o nosso público infantil, Mônaco, que é um público que a gente quer prestigiar, porque sempre nos prestigiou. A gente já teve, olha, essa é a 30ª apresentação do Giro Cultural. Então, quer dizer, 30 meses fazendo apresentação, é um número muito, muito legal. E a gente quer homenagear as crianças que nos prestigiam. Realmente, o Giro Cultural foi um evento que realmente é maravilhoso. Eu sempre sempre vou assistir às apresentações na Sala de Cultura Leila Diniz e tenho a honra, o orgulho, né, de também fazer parte do Giro Cultural.
30º, já é um número realmente... Eu estou com os números aqui, eu acho legal também a gente colocar, olha, nós já tivemos 30 exposições. 30 exposições. O Giro Cultural é o 30º, a apresentação do aprendiz é a 32ª apresentação. Nós já tivemos 20 lançamentos de livros, contando com a Bienal, que a gente fez o lançamento do livro das 2 bienais, né? O Carlos Mônaco leu e recomenda, Luiz Pimentel leu e recomenda. E tivemos uma peça teatral, que é da nossa querida Ângela Gemésio, que fizemos uma apresentação maravilhosa lá, com um público recorde também na Sala de Cultura. Também estive presente nos lançamentos dos livros da Cláudia Cataldi, uma jornalista de grande valor, e também do membro da Academia Brasileira de Letras, né? Professor Arnaldo Nisquier. Então, veja que tantas personalidades que lá passaram, né? Luiz Antônio Pimentel, com seus 102 anos. Com certeza. Então, é realmente um trabalho que a imprensa oficial do Estado do Rio desenvolve aqui, com a brilhante presidência do nosso querido Haroldo Zager. E a vocês todos os nossos parabéns. Renata, suas considerações finais. Mais uma vez, Mônaco, agradecer a toda essa equipe aqui, os rapazes, muito obrigado pela acolhida, muito obrigada a você pelo convite, ao Grupo Mônaco de Cultura, que é parceiro, estão sempre juntos com a gente, nos eventos, nas atrações da Sala de Cultura, trazendo literatura, trazendo dança, música, teatro infantil, teatro de adulto. Muito obrigada por tudo, tenho muito a agradecer ao público de Niterói, ao público da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que é o nosso foco, que é o nosso público. Agradecer especialmente ao Haroldo Zager, que me deu essa oportunidade magnífica, esse desafio, e que esteve sempre junto de mim nos momentos difíceis, nas alegrias. É muito, muito prazeroso saber que tem uma equipe por trás de mim também, eu não estou sozinha ali fazendo isso. Muito, muito obrigada por tudo. Nossas felicitações pelos 3 anos da Sala de Cultura Leila Diniz, parabéns pelo seu belíssimo trabalho e leve meu grande abraço para o Haroldo Zager, que muito tem feito pela cidade de Niterói. Parabéns. Obrigada. Bom, despeço-me agradecendo a presença da coordenadora do espaço da Sala de Cultura Leila Diniz, Renata Palmier, aqui em nosso programa. E também aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da jornalista Benedita Aparásio, que substitui hoje a nossa querida Elizabeth do Vale, impedida de comparecer ao programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Ligado ao Instituto de Educação Física, o Grupo Envelhecimento e Atividade Física da UF desenvolve pesquisas voltadas à terceira idade. É um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq desde o ano de 2004 e que, junto a ele, tem diversos projetos sendo envolvidos, projetos inclusive de intervenção, de extensão, que vocês podem observar pelo nome de Previquedas, que é uma das linhas de pesquisa deste grupo de pesquisa. Pensando na maior ocorrência de quedas com pessoas de idade mais avançada, o grupo de pesquisa iniciou o projeto Previquedas. Tem um projeto voltado para adultos, a grande maioria sendo pessoas com mais de 60 anos, e a gente tematiza a questão da prevenção de quedas, trabalhando tanto nas causas como nas consequências, através de uma série de estratégias, levando em consideração a multifatorialidade das quedas. O Previquedas traz uma melhoria na qualidade de vida de muitos idosos. Os benefícios são destacados pelos seus participantes. Para mim foi tudo, entendeu? Aqui eu era mais gorda, emagreci, eu tinha problema de juntas, né, no estômago, no joelho, não tenho mais, entendeu? E o professor Edmundo dá toda a liberdade para a gente fazer quantas vezes quer,
Aqui é muito bom. E a gente tem muita amizade também. Entendeu? É muito bom. Pela minha profissão de manicure, você sempre tem um problema de coluna, né? É difícil aquela que não tem. E melhorou bastante mesmo. Eu não tomo medicamento nenhum. Só faço a ginástica e não sinto mais dores. A minha qualidade de vida em primeiro lugar. Então eu ganhei muito mais qualidade de vida. Dentre suas parcerias, o Prevquedas trabalha também junto a programas de mestrado. Aqui no Prevquedas a gente está realizando o trabalho da pesquisa, do projeto de pesquisa que vai ser defendido no mestrado. Então, eu realizo aqui as atividades propostas pelo meu projeto de pesquisa com as alunas da hidroginástica do projeto Prevquedas. Até então, eu também estava trabalhando como professora da parte de ginástica do projeto Prevquedas, todas as sextas-feiras na quadra. E, atualmente, eu só estou me dedicando à parte da pesquisa voltada para o projeto mesmo. Pesquisas estas que fazem do Prevquedas um projeto tão importante. Magnífico. Isso para a terceira idade, então, está sendo fabuloso. Eu me sinto mais jovem. Apesar de estar sabendo que estou mais velho, eu me sinto mais jovem. O pessoal já disse, pô, esse cara é folgado. É folgado não, eu me sinto realmente mais jovem. Eu me sinto com uma disposição que eu não tinha antes de chegar aqui há 3 anos atrás. Hoje eu tenho mais disposição para levantar, para sair, para andar, para fazer compra, para entrar num banco. Eu não tinha paciência para nada, eu estava um velho. Agora eu sinto-me jovem. Agradeço ao projeto. Olá, boa tarde. Estamos começando agora a segunda parte do nosso programa Cultura e Saúde. Tivemos a primeira parte com o nosso amigo Mônaco e eu agora, Benedita Parazio, hoje sem a presença da nossa querida Elizabeth do Vale, que está com um problema pessoal, mas se Deus quiser não vai ser nada sério, semana que vem a Beth vai estar conosco. E nós estamos recebendo a nossa querida professora Selma Cias, que é uma professora pneumologista da Universidade Federal Fluminense, e ela trabalha conosco lá no Hospital Universitário Antônio Pedro. Boa tarde, professora Selma. Boa tarde, Benê. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para ajudar, para tirar dúvidas. Muito bom, professora, muito bom. A professora Selma, ela se formou em 1991 pela UF e ela terminou o seu doutorado em 2009, isso lá no Sul, e agora ela está conosco e ela é responsável pela enfermaria, cuidando e do ambulatório, cuidando das nossas crianças com seus problemas de bronquiolite, né, pneumonia, tuberculose, etc. Enfim, a professora é uma pediatra e, como tal, ela tem a responsabilidade de cuidar das nossas crianças. E hoje ela veio falar conosco sobre um assunto bastante relevante para esse período de inverno. O assunto é bronquiolite. Que nome complicado, hein, professora Selma? O que é bronquiolite? Mas o nome está relacionado ao local onde a doença atua, que são nos bronquíolos. Né? Na árvore respiratória, que começa nas narinas, a gente tem as narinas, tem a laringe, a traqueia e vai descendo. A traqueia se divide em bronquifante direito, bronquifante esquerdo, e esse tubo chamado brônquio, ele vai se dividindo em raminhos cada vez menores até chegar aos bronquíolos. Então, essa doença chamada bronquiolite, que é uma infecção viral, acontece nessa zona chamada bronquíolos, que é a zona final da via respiratória. Entendi. Então, assim, para o nosso telespectador, seria interessante ele visualizar, assim, fechar os olhos e visualizar um corpo humano. Professora,
descreve isso pra gente anatomicamente falando. Então, anatomicamente nós temos as narinas, né? Então, nariz. Então, no nariz, o arzinho entra, chega na corda vocal, a corda vocal abre, o ar entra, chega na traqueia. Traqueia é um tubo que a única função da traqueia é conduzir o ar para dentro do pulmão. A função do pulmão é o quê? A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, né? Para mandar o oxigênio para as nossas células. Depois da traqueia, esse tubo que vai, antes de chegar no pulmão, a traqueia se divide para o lado direito, no que a gente chama de bronquifante direito. Do lado esquerdo, bronquifante esquerdo. Então, é a árvore brônquica. E esses brônquios, que são os tubos que conduzem o ar até os alvéolos, que é o pulmão, esses tubos vão se dividindo cada vez em divisões cada vez menores até chegar aos bronquíolos. Essa doença, chamada bronquiolite, é uma inflamação, uma infecção causada por um vírus, por vários vírus, aliás, mas o vírus principal é o vírus sincicial respiratório. E o importante é que a bronquiolite, ela incide principalmente em crianças com menos de 2 anos de idade. Então, quem sofre são os bebezinhos. Por quê? Porque o tubo de condução, o bronquíolo, ele é muito fininho. Então, se ele está inflamado, o que vai acontecer? A inflamação faz com que haja um edema, um inchaço da parede desse tubo. Então, vai reduzir a luz desse tubo mais ainda e vai estreitar. Então, esse estreitamento, o ar não consegue chegar no alvéolo para receber a troca gasosa. Por quê? Porque o tubo está muito estreitinho, por causa da inflamação causada pelo vírus. Entendi. Então, o que acontece com o nosso organismo? A gente força a entrada de ar. Então, por isso que a criança começa com uma tosse. Não sei se você iria me perguntar isso. O que a criança sente? Como é que a gente sabe que a criança está com bronquiolite? É aquele bebezinho com menos de 2 anos de idade que começa, tem um irmãozinho maior que está resfriado, porque esse vírus, na criança maior, ele causa um resfriado comum. No adulto também é um resfriado comum. Mas no bebezinho, na criança com menos de 2 anos de idade, especialmente menos de 1 ano de idade, essa doença, esse vírus vai atacar os bronquíolos. Então, como a criança não está chegando ar direito nos alvéolos para haver a troca de gases, a criança começa a ter esforço respiratório. Então, ela começa com tosse, porque a infecção começa no nariz. Sim, senhora. Então, como a infecção começa no nariz, começa a ter coriza, águazinha saindo do nariz, né? Aquela corizazinha clarinha. No dia seguinte, pode ou não ter febre. No dia seguinte, a criança já está com o narizinho entupido, escorrendo, começa a tossir, porque a infecção vai descendo. E quando a infecção chega nos bronquíolos, ela vai ter dificuldade respiratória. Sim, então, senhora. normalmente, no 3º, 4º dia de doença, a criança já tem aquela dificuldade para respirar. A barriguinha fica subindo e descendo, a aleta nasal, as asas do nariz também ficam subindo e descendo, ela tem gemido. Num caso mais grave, a criança apresenta gemido. Então, o gemido é um sinal assim, de gravidade para a criança que tem infecção respiratória. Entendi. Professora, e a mãe? Nesse momento, eu imagino, eu já tive meus filhos pequenos, graças a Deus não passei por nenhum caso de bronquiolite e não tenho assim, o convívio mesmo com os meus sobrinhos, tenho bastante sobrinhos, graças a Deus não tive dificuldade com a bronquiolite. Quais os cuidados que uma mãe deve ter, se é que é possível evitar a bronquiolite ou para evitar a bronquiolite? Então, a bronquiolite é uma doença sazonal. O que significa ser uma doença sazonal? Ela acontece num certo período. No nosso país, né, América do Sul, a gente tem a partir de abril, maio até agosto. Então, de abril, maio a agosto, essa doença se manifesta, as viroses. Se você chegar numa emergência, certamente você vai ver 2, 3, 5 crianças pequenas, cansadas, respirando com dificuldade, com esse quadro de bronquiolite. Então, a doença, a propagação da doença é por via respiratória e pelas mãos. Então, se eu tenho um irmãozinho em casa que está resfriado, ou o pai e a mãe estão resfriados, e eu tenho um bebê pequeno, eu tenho que ter cuidado na lavagem das mãos, né? De preferência usar uma máscara na hora de tossir, na hora de falar, na hora de espirrar. Então, eu vou evitar que esse bebê se contamine, fique infectado pelo vírus. Entendi. Mas principalmente os prematuros. Entendi. Né? E qual o exame principal, quando a gente chega no pronto-socorro,
qual o exame, assim, direto que você faz, que diagnostica que você tá com o seu bebê está com uma bronquiolite? Não, você já suspeita pela história clínica, né? Sim. Então, aquele bebê de menos de 2 anos, que o irmãozinho, ele teve contato com alguém resfriado, né? O irmãozinho, ou o pai, ou a mãe, a tia, o primo, enfim, teve contato com alguém resfriado, essa criança começa com tosse, nariz entupido, 2 ou 3 dias depois a tosse piora e ele começa com dificuldade respiratória. Pode ou não apresentar febre, né? Geralmente, quando tem febre, é uma febre baixa, não é febre alta, bronquiolite não dá febre alta, diferente da pneumonia, porque a pneumonia dá todos esses sinais, a criança fica tossindo, nariz entupido, cansada, mas a pneumonia, a criança tem febre alta, ela fica com estado geral ruim, ela não consegue se alimentar. A bronquiolite não, aquela criança está com, aquele bebê bonito, está com estado geral assim, aparentemente bem. Se você tapar o corpinho, não vê que a criança está com dificuldade respiratória, você nem acha que a criança está doente. Entendi. Então, é a grande diferença. Entendi. E o índice de mortalidade, professora, ele é alto para o nosso país e para o mundo ou não? Não. Normalmente, a bronquiolite viral aguda, ela é uma doença autolimitada. Então, em 5 dias, é o que eu falo assim, se em 5 dias a criança começar a melhorar, geralmente ela começa a melhorar. 80% das crianças, elas evoluem de forma não grave, né? Então, tem um percentual muito pequeno, menos de 10% de gravidade. Então, e a mortalidade não é alta, a mortalidade é baixa. Aqueles que evoluem com gravidade, a mortalidade é alta, né? A mortalidade é maior nas crianças prematuras. Entendi. Então, existe agora, nosso governo patrocina isso, né, há uns anos para cá, não é vacina, é um anticorpo chamado anticorpo monoclonal. Ok. Esse anticorpo monoclonal, ele é aplicado nessa fase, nessa época de sazonalidade da doença, principalmente de abril até agosto. Então, a criança, aqueles prematuros, que nasceram prematuros nesse intervalo de tempo, então o nosso governo disponibiliza esse anticorpo monoclonal, é uma injeção que ele toma mensalmente de abril até agosto e evita em 80% que essas crianças prematuras, uma vez adquirindo a bronquiolite, elas adquirem de uma forma menos grave. Então, evita muito a morte desses recém-nascidos, essas crianças que foram prematuras. Eu, como leiga, eu posso considerar, então, isso uma vacina? É como se fosse uma vacina, é um anticorpo, né? Não chega a ser uma vacina, porque a vacina, diferente do anticorpo monoclonal, a vacina, quando você recebe a vacina, seu organismo vai produzir anticorpo contra aquele determinado micro-organismo. Nesse caso, nós já estamos aplicando o anticorpo na criança. A senhora falou agora há pouco sobre essa questão da lavagem das mãos. Nós do hospital, a maioria de nós que trabalhamos na área da saúde, tivemos que fazer o curso da lavagem das mãos e aprendemos quantas coisas nós podemos evitar pelo simples fato de lavarmos as mãos. Onde é que entra esse lavar as mãos para as nossas mães, que são as nossas telespectadoras, que nós queremos que elas tenham todo o cuidado e que esse cuidado talvez comece pelo lavar das mãos. Lavar das mãos, exatamente, porque através das mãos, o vírus ele é um parasita, é um micro-organismo, você não enxerga, né, só com microscópio, então você não enxerga o vírus, mas o vírus está no que você tosse, espirra, né? Aqui, eu estou conversando com você, então nós não estamos enxergando, mas existe uma névoa de saliva, de pequenas gotículas de saliva, né? Na minha boca, na sua boca, tem micro-organismos, tem bactérias, tem vírus, então existe uma névoa de microgotículas de saliva onde estão os micro-organismos. Então, e elas se depositam, então aqui estão se depositando. No que você está em contato com essa criança, tossindo, espirrando, você certamente tem na sua mão as gotículas de, de saliva com o parasito, no caso o vírus. Claro. E você dissemina, né? Se eu não tiver cuidado de lavar a mão, eu vou pegar na próxima criança, eu vou ter uma chance maior dela se infectar. Agora, diga uma coisa para mim, professora. Qualquer pediatra sem especialização, como a senhora, sendo uma especialista em pneumologia pediátrica,
pode tratar uma bronquiolite, qualquer pediatra? Com certeza, né? Porque o que a criança precisa? O vírus, diferente da bactéria, a bactéria nós temos o antibiótico. O vírus, eu não tenho antibiótico para o vírus, né? Eu tenho alguns vírus, eu tenho drogas antivirais, mas essas drogas antivirais, a maioria delas, elas só atuam na fase inicial da doença. Então, na primeira semana da doença. Quando a mãe leva a criança, chega a levar a criança numa emergência, já se passaram 3, 4 dias. Então, a replicação do vírus já aconteceu. Então, o vírus já infectou, já entrou dentro da célula, já está causando a infecção, a inflamação. Então, quase você não faz. Além disso, o preço é muito alto dessas drogas antivirais, né? E a gente não tem, na verdade, um tratamento assim específico para matar o vírus. Mas quando a criança precisa ir numa emergência, porque está com dificuldade de se alimentar pelo cansaço, então o que essa criança precisa? Hidratar, né? Ela não pode continuar se alimentando, porque o cansaço é muito, a dificuldade respiratória, o aumento da frequência respiratória é tanto que ela pode engasgar quando ela for se alimentar, e isso é perigoso. Então, eu sempre ensino a mãe a contar a frequência respiratória, isto é, quantas vezes que a barriguinha sobe em 1 minuto. Então, no bebezinho pequeno, né, no recém-nascido, o normal, o adulto normal seria em torno de 16, 20 frequências de frequência respiratória. Então, o adulto respira 16 vezes, a gente respira sem perceber. Mas esse é um sinal importante. O bebezinho, criança com menos de 2 anos de idade, quando ele tem uma frequência respiratória acima de 60, o risco dele aspirar é muito grande. Ele não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Entendi. Porque quando a gente engole, a corda vocal tem que estar fechada para o alimento não passar para dentro da traqueia. Entendi. Então, o pediatra faz o diagnóstico de bronquiolite, sabe tratar bronquiolite, com certeza. Para os nossos telespectadores que não sabem, às vezes, o que é uma recidiva, a recidiva é a volta da doença. Costuma recidivar muito no caso da bronquiolite? Não, geralmente não. A criança pode fazer bronquiolite por outro vírus, mas a maioria das vezes isso não acontece. Aquele bebê que teve a bronquiolite, que já melhorou, já teve alta e mês seguinte ele muda o tempo, ele tem outra crise de chiado, né? Porque a bronquiolite ela leva a um chiado. O som que a gente fala, chama de sibilo, aquele ruído bem fininho. Claro. Como se o vento, né, é o ar tentando vencer a resistência daquela via aérea pequenininha que o ar não está conseguindo chegar no alvéolo. Então faz esse ruído. Perfeito. Então, nesses casos, né, quando a criança está com muita dificuldade respiratória, você vê, ela pode ficar com cianose roxinha, assim, ao redor da boca, com as extremidades dos dedos também. Então, é um sinal de alerta. Então, esse bebê, ele não pode se alimentar, né? O risco, como eu já falei, o risco de aspirar do alimento ir para o pulmão e a criança ir ao óbito por causa disso é muito grande. Sim, senhora. Agora, fala um pouquinho do trabalho da senhora no hospital universitário. No Hospital Antônio Pedro? Sim. Pois é. Nós atendemos, né, nós fazemos ambulatórios de pneumologia pediátrica, somos 3 pneumologistas pediátricas lá no hospital, né, a nossa demanda é muito grande, mas eu acho que em relação às crianças com bronquiolite, aquelas crianças com bronquiolite que passou a fase aguda da doença, isto é, 5 dias, 7 dias, geralmente ela melhora. Aquele bebê que continua chiando o peito, depois da fase aguda da doença, ela precisa ir no especialista. Então, a mãe tem que solicitar o pediatra encaminhar para um centro de referência, no caso, o Hospital Antônio Pedro. Então, nós temos o ambulatório de pneumologia pediátrica funcionando 3 vezes por semana, né? Temos um serviço de broncoscopia pediátrica, porque, às vezes, na bronquiolite, como a secreção é muito catarro, essa secreção ela fica muito espessa e ela entope aquele tubozinho, entope o bronquíolo. Na radiografia de tórax você vê tudo branco, como se fosse pneumonia, na verdade não é. É o que a gente chama de atelectasia. Então, esses casos de bronquiolite, quando complica, ele precisa de um especialista, né? E a gente tem todo o prazer em atender as crianças do nosso município, ou, se for o caso, ao redor. E eles têm que passar primeiro pela unidade de pronto atendimento para chegar até a senhora, ou eles procuram direto a senhora? Não, agora existe
a referência contra a referência, né? Então, quando o pediatra da rede municipal de saúde ou da rede da grande região metropolitana aqui de Niterói precisa, aí ele faz o encaminhamento, e esse encaminhamento via telefone, né, via UNIR, que é o núcleo de regulação de internação ou consulta, ele agenda a consulta para a gente. Sim, senhora. Nós sempre temos vaga para atender crianças do nosso município e de outros municípios. Sim, senhora. Professora, como é trabalhar só com crianças, que a gente sabe que é o futuro? É maravilhoso, né? Porque minha formação é de pediatra, né? E eu me encantei assim na pneumologia, me encantei na broncoscopia, né? Que você consegue visualizar a via aérea através desse exame. Então, realmente o que você falou, né? A criança não é um adulto pequeno, a criança é o futuro. E geralmente, por que é bom tratar a criança? Porque na maioria das vezes a gente resolve as coisas, né? Uma pneumonia, assim, você consegue, na grande maioria das vezes, uma doença tem chance de melhorar na criança, porque todo o organismo dela está em desenvolvimento, está em crescimento, então a gente tem sempre esperança. Sim, senhora. Bom, então as perspectivas, pelo que eu vi, em relação ao Antônio Pedro, em relação ao seu ambulatório, eu acho que ele evoluiu muito, eu que acompanhei as obras e etc, e todo o trabalho da senhora e da equipe, trabalhando para que a coisa fluísse, né, e os novos pesquisadores, eu acho que tudo isso contribui muito para a gente minimizar os problemas da bronquiolite, mesmo sabendo que é uma doença grave. Eu gostaria agora que a senhora alertasse as mães sobre essa seriedade dessa coisa, desse nome tão complicado chamado bronquiolite, mas que as mães precisam entender que é uma doença sazonal, que nós estamos em pleno inverno, né? Então, a necessidade de aumentar a ingestão de líquido, os cuidados com a higiene, enfim, e os cuidados de observação da mãe, conhecer o filho, manter o calendário de vacinação em dia. Então, eu queria agora que a senhora, agora a médica, falasse sobre isso, por favor. Não, o que é importante quando a mãe tem uma criança com bronquiolite, né? O bebê pequeno, ele não sabe, a criança com menos de 4 anos de idade, ela não sabe respirar pela boca. Então, o nariz entupido vai fazer com que ela tenha muito falta de ar para ela tentar conseguir entrar arzinho no pulmão. Então, tem que deixar esse narizinho desentupido, usar soro fisiológico. O soro fisiológico ele tem que ser morno, você não pode usar o soro gelado, né? Então, esse soro, eu sempre oriento a mãe para colocar o soro né, num frasquinho dentro do sutiã, ou então no cós da calça, para a barriga esquentar o soro, e estar sempre lavando a narina da criança. E observar, se essa criança está se alimentando com dificuldade, tem dificuldade para se alimentar, fica roxinho ao redor da boca ou nas extremidades das mãos. Se essa criança está com gemido, o gemido é um sinal importante de gravidade, ela não pode esperar, não pode, tem que levar essa criança numa emergência o mais rápido possível. Sim, senhora. E manter o calendário vacinal em dia. Claro, né? imprescindível. Vai ajudar muito. Bom, professora Selma, nós estamos terminando o nosso programa. O meu amigo já me mostrou ali a plaquinha de 5 minutos, né? Isso já passou um tempinho. Eu queria que a senhora deixasse, por gentileza, o seu contato, que a senhora se sinta à vontade para fazer as despedidas, que a senhora deixe o seu contato. E, claro, eu vou reforçar aqui mais uma vez para as mães, os meus filhos já são adultos, os da senhora também já não são tão pequenos, mas da importância de observar sempre a criança, mantendo o calendário vacinal, entendendo que bronquiolite, esse nome complicado, dá uma pesquisadinha lá no Dr. Google, que você vai encontrar algumas informações. E, claro, a professora Selma gostaria que ela deixasse o contato, se alguém quiser alguma outra informação que julgar relevante, por favor, professora. Nós temos, não precisa no Google, eu tenho uma aluna de iniciação científica que ela montou um programa, né, está no Facebook, esse programa se chama Escola de Saúde, que está excelente. Então, vocês podem acessar pelo Facebook, Escola de Saúde, Caroline Mafra, o nome dessa aluna acadêmica de medicina, e ali você tem disponibilidade de tirar dúvidas. Então, eu tenho qualquer dúvida em relação à doença na criança, você pode perguntar, que eu e a Carolina estamos à disposição para responder via online.
Muito bom, e professora. nós temos o telefone lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, 2629 9000, né? O ramal lá da pediatria 9198, da broncoscopia 9177. Professora, vamos devagar. 2629 9000 é o geral. é o geral. Do Aí Hospital pede Antônio Pedro. para falar com a pneumologia Então, ou com a pediatria. Isso. Ok. Nos ramais 9198 pediatria e 9177. Ok. Né? Para nossa comunidade universitária. Nós Sim, estamos senhora. à disposição. Ok. Eu queria agradecer a presença da professora Selma Cias, assim, me honrou muito. Queria agradecer a você, o telespectador, dizendo que na próxima semana, se Deus quiser, a Beth vai estar de volta. E, claro, voltaremos com o nosso tema saúde e, claro, um outro tema tão relevante quanto esse. Meu beijo e até a próxima semana.